Temos visto que o apoio de Jesus, o amor perfeito, é capaz de expulsar o nosso medo. E esse processo dele expulsar nosso medo tem um alvo. E ele fala o que esse alvo no Sermão do Monte em versículos 13 até versículo 16. Deixa eu ler o que Jesus diz, é o alvo das bem-aventuranças nesse processo de aperfeiçoar o nosso amor e levar a gente na direção daquele alvo, seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito, e até poder amar o nosso inimigo. Ele fala assim, vocês são, ele não disse serão, ele olhou para esse grupo de pessoas simples como eu e você, e disse, vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Agora, o autor Stanley Jones, que tem me influenciado tanto, ele disse assim, que audácia dizer para um grupo de ex-pescadores numa colina, num lugar tão remoto do mundo, que eles seriam a única esperança do mundo. Eles iam salvar o mundo da putrificação moral e da escuridão moral. Tira o fôlego. O Sermão do Monte, como está dizendo aqui Stanley Jones, tira o fôlego, quer dizer, choca a gente. Como disse C.K. Chesterton, vira tudo de cabeça para baixo, mas também traz tudo de volta como deveria ser. Se você ouvir Jesus dizendo, imaginando ele fazendo isso numa colina na Palestina, à beira do mar da Galileia, e ele está falando com seres humanos como você e eu, e ele disse assim, você é sal da terra. Você é quem vai preservar e guardar da putrificação moral. Você vai dar sabor para a vida. Agora você está no caminho de uma aventura. Vocês são o sal da terra. Impressionante, não é? Que ele não disse, talvez serão. Não, ele está dizendo, se você já está comigo até esse ponto, e se você está me seguindo até esse ponto, e se você está permitindo esse apoio recriar você, você vai fazer parte da solução e não parte do problema neste mundo. Você não gostaria de continuar? Quando eu estou lendo isso agora, depois de muitos anos meditando nisso e vivendo isso, eu estou mais animado hoje do que 25 anos atrás. Você pensa, não, você começa a ficar velho, você perde o seu ânimo. Não. Nesse caminho, não. Você fica cada vez mais inspirado a fazer sua contribuição. E você sabe que logo o seu tempo aqui no mundo, como no meu caso, vai chegar ao fim. Mas eu quero fazer a minha contribuição. Eu quero fazer nesse mundo um impacto chamado sal. Quero participar. Estou muito, muito animado em ele expulsar meu medo e me levar nesse caminho até o fim, esse alvo que ele tem em mente para mim. Ele continua, ele fala assim sobre mais um efeito desse processo das bem-aventuranças e o que produz e o que vai sustentar. Ele diz assim, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha.
Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Agora ele está dizendo para seres humanos como eu e como você, pessoas falhas, pessoas simples, pessoas às vezes assustadas, pessoas com medos. Ele está dizendo, se você entrar nessa aventura comigo, pode contar que eu vou expulsar seu medo de não ter. Vou expulsar seu medo que a dor tem a palavra final. Vou expulsar seu medo de perder controle. Vou expulsar seu medo que a justiça não existe. Eu vou expulsar o seu medo de você ser abusado porque você mostra misericórdia. Ele vai levar você nesse caminho. E você tem uma responsabilidade de cada dia levantar essas velas, como a gente usou aquela ilustração da caravela. E uma vez que você permite ele trabalhar você, chegará um momento onde você possa começar a dar uma contribuição para melhorar esse mundo. Você já está bem, mas o mundo não está. Então, se você se transforma em luz e sal. Sal e luz. Agora, bem interessante. Sal não agride, luz não agride, não são manifestações de controle, mas eles melhoram tudo. Imagine a diferença que faz todo dia que Deus levanta o sol. Imagine a comida é preservada por causa de sal, ou sabor é percebida por causa da presença de você. Agora, ele alerta que nem todo mundo vai gostar de ver a luz acontecendo e brilhando. Mas um dos autores brasileiros falou para mim uma vez, que eu gostei tanto, ele falou que Deus quer que a gente seja picantes e brilhantes. Ele quer que a gente tenha um impacto na vida de pessoas. E ele continua falando isso. Você consegue ver isso como sendo o caminho estreito? O cristianismo, Cristo presente na nossa vida, faz a gente útil na vida de outras pessoas. A gente começa a usar uma liberdade do medo, que a gente é livre do medo, não para fugir da realidade das outras pessoas, ou fugir dos problemas no mundo, mas sermos uma manifestação de graça e verdade nas nossas vidas. Isso me anima, isso me inspira. E eu quero viver como sendo alguém que consegue preservar o que é bom e iluminar o que é bom e apoiar aquilo que é bom. E eu quero ser uma ação em vez de uma reação. Então Jesus, ele leva a gente até esse ponto e ele começa a explicar para nós outras coisas. Ele falou assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que os dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Aqui Jesus cuidadosamente alerta
que tudo que foi escrito no Antigo Testamento sobre a lei de Deus, ele não está anulando. Ele cumpriu. Mudou totalmente. Um ser humano, Jesus, que também é Deus entre nós, ele cumpriu todas as leis e nunca pecou. Então, ele se torna a autoridade máxima do que é possível para um ser humano. E ele mostra para nós que com o apoio de Deus e cumprindo todas as exigências e desejos de Deus, ele está transformando o universo desse mundo para ele poder dizer: agora, eu vou te mostrar as minhas exigências e as adaptações que vocês vão ter que fazer para se manter nesse caminho. Agora, eu poderia parar aqui e perguntar para você de uma forma simples: até agora, o que estamos descrevendo anima você? Atrai você? Lembra-se que essas não são minhas palavras. São as palavras de Jesus. Certamente, meu comentário pode estar com erros e falhas. Mas lembra-se que quando ele falou isso para pessoas simples como você e eu, ele não disse: eu penso, talvez, pode ser. Não, ele disse: bem-aventurado, 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 9 vezes. E quando ele olha para você e para mim, ele diz: você é sal, você é luz. Ele também alerta: não pense que eu vim anular o que aconteceu antes. Eu cumpri o que aconteceu antes. E ele agora está dizendo: você não precisa guardar a lei para a sua salvação, porque eu já fiz isso por você. Você não pode tentar se salvar, eu já fiz isso, eu cumpri isso. É claro que isso foi até a crucificação que isso aconteceu. Agora, um sinal que estamos bem nesse caminho é uma coisa que a gente faz, é que a gente não briga com pessoas tentando gerenciar o pecado deles. A gente não julga, a gente mostra, a gente inspira. A gente não tenta ser a solução, a gente revela a solução, que é Jesus Cristo. E ele continua falando em versículo 21 e 22 de capítulo 5 de Mateus. Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Aqui ele está dizendo que o amor perfeito se manifesta sem ira. Nós todos temos memórias dentro de nós de ofensas cometidas contra nós. Todos nós, dentro de nós, guardamos, como se fosse um filme, episódios de pessoas nos maltratando. E aqui Jesus disse: para você andar comigo nesse processo, você tem que eliminar ira. Ira, para mim, é uma sensação de injustiça, ou um episódio na minha vida de injustiça que se torna uma memória fixa dentro de mim. E eu vou meditando naquilo. E tem coisas que traz essa memória para mim. E ele disse: eu preciso eliminar da minha maneira de lidar com gente memórias de quem me machucou. Não porque não aconteceu.
Não é porque não aconteceu. Aconteceu. Não é uma mentira. O sofrimento foi real. Mas eu preciso me livrar da ira, porque o amor está me chamando. E eu preciso ir. A ira, ela segura você no passado, ela faz você ter medo de avançar. E Jesus diz, se vai andar comigo, você não pode julgar os outros e você não pode continuar querendo matar pessoas ou correr atrás da punição dessas pessoas. Você precisa abrir mão disso. É uma disposição de amar em vez de julgar. E ira é uma manifestação disso. Na minha própria vida, eu tinha que pedir para Jesus identificar na minha vida a minha ira, mas não era difícil eu descobrir, porque era uma coisa como se fosse uma explosão contínua. É só pensar no assunto e eu começava a sentir o meu direito de ter uma lista de pessoas que eu não precisava amar. Agora, ele me chama para isso. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás? E quem matar será sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quer dizer, Jesus está dizendo, pare de pensar em vingança através de ira e siga-me, porque você precisa ser livre da ira. Ele continua falando assim. Também qualquer que dizer a seu irmão, Racá, será levado ao tribunal, e qualquer que dizer louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Agora, Jesus já cumpriu a lei. Não há condenação, mas para a gente é sal, a gente é luz, a gente faz parte da solução e não é parte do problema. Mas Jesus disse, você tem que alterar dentro de você essa tendência humana de identificar pessoas que você não vai amar. Como é que você identifica essa lista? Pelo nome. Você fala Racá, que era uma declaração de desprezo e desvalorizar a pessoa, ou falar louco. Quando eu estou no Marginal Tietê, em São Paulo, na loucura daquele lugar que é mal administrado e tem tanto carro, é fácil eu me dar uma lista e uma liberdade de falar para alguém no trânsito, você é um louco, você é um idiota. Quando esse tipo de declaração sai da minha boca, você pode falar, é normal, todo mundo faz, mas Jesus disse, no meu reino, você não identifica pessoas como lixo. Você não identifica pessoas como menos. Você não tem uma lista de pessoas que você não precisa amar. Então ele está dando um tipo de coaching espiritual. Ele está dizendo, se você vai continuar nesse caminho, você tem que fazer ajustes naquilo que machucou você, ou pessoas que deixaram você muito tristes ou bravos, porque isso não combina com Jesus. No Sermão do Monte, ele está chamando você a abandonar os efeitos do passado e abraçar as possibilidades do futuro. Ele está fazendo em mim e em você uma limpeza para que a gente possa imediatamente ser útil nesse projeto de amar nosso vizinho como nós amamos nós mesmos. Então são coisas duras que a gente tem que enfrentar. Ele continua. Se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar,
e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Aqui ele está dizendo para nós, não mantém coisas contra pessoas, não sustenta brigas ou problemas contra outras pessoas. Se você identifica dentro de si que você tem alguma coisa entre você e alguém que você conhece e você deveria estar em paz com aquela pessoa, considera aquilo mais importante do que ir para a igreja para os cultos. Eu, como pastor, há muito tempo, tenho visto que pessoas vão para o culto, mas eles guardam rancor e problemas com muita gente. E ele está dizendo, olha, é normal você, como ser humano, ter uma lista de ofensas, mas no meu caminho, esse caminho estreito, esse caminho que quer chegar até seja perfeito como o seu Pai Celestial, você tem que abrir mão dessa lista e você tem que tomar a iniciativa de tentar resolver o problema com a pessoa. Leva muito a sério um distúrbio nos seus relacionamentos. Jesus está querendo que você faça esse ajuste. Agora, o que ele pede, ele dá condições para cumprir. O que ele pede, ele apoia. Então você pode dizer, eu não sei fazer isso. Confessa isso, ele vai te ajudar. Ele continua falando. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser julgado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Jesus está dizendo assim, abandone seu direito de ter razão. Não valoriza a briga para justificar você e não use o seu tempo que você tem no mundo para cultivar um fechamento de um assunto nas mãos das pessoas da autoridade do mundo. É melhor você entrar em acordo depressa. Eu me lembro de uma experiência que eu tive com uma das minhas irmãs, que a companhia tirou ela do folha de pagamento quando ela tinha 50 anos de idade, porque eles poderiam contratar uma pessoa mais jovem e pagar menos. E ela ficou tão ofendida que ela contratou um advogado, mas a companhia tinha 20 advogados. Então a minha irmã, ela pediu a minha opinião, e eu estava tentando levar ela para o Sermão do Monte, e eu falei, eu acho que é melhor você entrar num acordo com eles depressa, porque eles têm todo o poder e você não tem. Mas ela era uma pessoa honesta e ela foi profundamente ofendida. E ela ficou brigando com essa companhia durante anos. E se tornou uma coisa exatamente como ele descreveu aqui. No fim, ela foi levada perante a justiça e não era uma coisa justa. E ela ficou tão deprimida e tão machucada que ela nunca se recuperou. Nunca se recuperou da ofensa. E ela tinha tanto talento, ela tinha tantas possibilidades. Eu acho que se ela tivesse ouvido Jesus dizendo para essa companhia maltratou você, sim, mas não briga com essa companhia, porque eles têm todos os poderes do mundo do lado deles e você é sozinha nisso. Agora, ela não entendeu que Jesus teria, na minha opinião, usado ela melhor, ela simplesmente não entrando nessa briga. Eu vi de perto isso, aprendi também na minha própria vida. Eu estava
De uma vez na minha vida eu fui atacado, eu tinha todo o direito para brigar e talvez receber uma soma de dinheiro por causa do que foi feito. Mas eu ouvi Jesus falando para mim: Carlos, entre em acordo, esqueça disso. E foi bom conselho para me livrar, para andar. Eu gosto muito dessa ideia. O amor me chama, eu preciso ir. E Jesus está dizendo aqui: abre mão dessas coisas. O amor é mais importante. Vocês ouviram que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Cobiça é desejar algo que nunca pode ser seu. Olhar para uma mulher, imaginar estando com ela em circunstâncias que estão terrivelmente erradas, um adultério, até mental, é perder tempo. Nunca devemos ter nas nossas mentes pensamentos, cenários, ideias, que é feito para usar pessoas para o nosso bem. Não combina com Jesus. Agora, eu sei que todo homem, especialmente, luta com isso. Então, ele disse que a gente tem que entender que a gente não pode criar esses cenários e esperar que elas vão ficar somente na mente, porque eles vão sair para o público. O ser humano é feito para pensar e criar. Então, se você pensar alguma coisa, é normal aquilo que você está pensando aparecer em público. E Jesus disse: você não deveria nem imaginar, porque a tendência é que você não vai poder esconder isso. E isso vai impactar a qualidade do seu amor. Ele continua: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo para ele para o inferno. Ele está dizendo aqui: você precisa assumir a responsabilidade de tudo que é feito com seu corpo. E se você usar uma parte do seu corpo para seu benefício, você é responsável para identificar esse problema e você dizer: eu não quero isso na minha vida. E você tem que declarar aquele olhar, aquele agir como sendo algo que você quer tirar da sua vida e não deixar lugar para isso. Vamos parar por aqui, porque está ficando muito pesado, muito rápido. E eu quero que você pense que está pronto, que continuar nesse trajeto.